Graça e paz, povo de Deus, povo abençoado do Senhor, que bom poder estar aqui com vocês, que alegria a gente poder estar junto aqui em mais um tempo juntos, um tempo difícil, um tempo de muita luta, um tempo de muita angústia, mas a nossa confiança precisa ser maior do que a nossa dor. Por isso a gente começa esse tempo esperando aí o pessoal ir chegando e com fé naquilo que Deus há de fazer. Então, você que está chegando aí nessa live, que Deus possa abençoar você, participar, deixar aí, compartilhar com outras pessoas, para que a gente possa ter um bom número de pessoas conosco aqui assistindo e que Deus possa abençoar muito a vida de vocês. Nós vamos aguardar mais um pouquinho e já vamos dar início à nossa live. Deus abençoe muito você. Espero que o som esteja bom, que a transmissão esteja boa e estamos aí, prontos para servir ao Senhor com alegria. Se você ainda não compartilhe isso nos grupos da igreja, mande aí para outras pessoas, que Deus possa abençoar a tua vida. Por isso não deixa aí de assistir, de participar, de compartilhar. Tenho certeza que o Senhor vai falar ao seu coração. Amém? Espero que a transmissão esteja boa para todos. Nós vamos iniciar daqui um pouquinho. Esperar só mais um pouquinho, a gente começa. E que Deus possa abençoar todos vocês. Amém, boa noite a todos aí que chegaram. Vamos começar? Bom, o que é inconstância, meu irmão? Inconstância, no dicionário, é a falta de perseverança, a falta de firmeza. É a tendência que a pessoa tem de mudar de ideia, de opinião, de atitude com muita volatilidade, né? A pessoa ela vive numa instabilidade contínua, ela não tem perseverança, não tem firmeza. É aquela pessoa que hoje eu quero isso, amanhã ela diz, não, eu quero aquilo, né? Ela diz, olha, eu vou começar uma caminhada, e aí ela caminha, mas na primeira semana ela já desiste, né? Ela diz, eu preciso emagrecer, eu vou começar um regime hoje. E aí no terceiro dia tem uma festinha de aniversário e o regime então é quebrado, né? A pessoa diz assim, olha, eu vou começar uma faculdade de Direito, mas já logo no segundo semestre ela muda para Medicina Veterinária, né? E aí depois ela quer mudar de novo para Psicologia, né? A pessoa diz assim, meu sonho é se casar, mas já logo nas primeiras brigas do casamento ela pede o divórcio e quer voltar para a vida pregressa de solteiro. Isso é um problema chamado inconstância. São pessoas, às vezes, com mais inteligência do que determinação e objetivo, né? Agora, o que é inconstância espiritual? Bom, é a falta de firmeza e consistência na fé. É a falta de constância na vida espiritual. É aquela pessoa que, ao invés dela agir pela fé, ela age sempre baseada nos seus sentimentos, sabe? E, portanto, ela é instável espiritualmente falando, né? É aquela pessoa que ela não consegue permanecer, que ela não consegue ir adiante, que ela vive uma verdadeira montanha-russa na sua vida espiritual. Ela fica entre altos e baixos, sabe? Ela está bem, né? Está bem com Deus, está firme, está pujante, está no ápice. E aí, de repente, de uma hora para outra, ela está no vale, ela está lá embaixo, está prostrada. A inconstância espiritual, ela faz com que a pessoa desiste facilmente do caminho nas primeiras dificuldades. Ela não tem muita resistência às frustrações, compreende? Ela não tem muita resistência diante das dificuldades que vão surgindo. Ela tem dificuldades de fincar raízes, de permanecer. E você, claro, já deve ter conhecido pessoas assim. Gente que começa o ano muito bem, mas que não termina o ano muito bem, né? Não termina o ano em comunhão. Gente que no início do ano ela diz assim, olha, esse vai ser o ano da minha vitória, esse vai ser o ano da minha vida. E aí logo no primeiro trimestre do ano ela já vai ficando pelo caminho, ela já vai desistindo, já fica morgada ali no meio do caminho, né? Quantos crentes você conhece que eles eram fogo puro
e hoje eles são apenas carvões no prato. Quantas pessoas que um dia, de repente, já foram cheias do Espírito Santo, você conhece, e elas se assentavam nos primeiros bancos nas igrejas, e hoje estão aí vaziinhas do Espírito Santo, estão sentadas lá timidamente nos últimos bancos, de forma inexpressiva, viraram um visitante na casa do Pai. E isso, claro, quando elas não se afastam completamente ainda, né, da presença de Deus e abandonam a comunhão do corpo de Cristo. O apóstolo Tiago, ele nos diz o que é a inconstância. Ele diz que o homem de ânimo dobre, ele é inconstante em todos os seus caminhos. Tiago, capítulo 1, verso 8. No capítulo 1 dessa carta de Tiago, no versículo 5, se alguém deseja sabedoria, peça a Deus que a todos dá liberalmente. E ele diz, peça com fé e você receberá. Peça com fé, em nada duvidando. Peça com fé. Fé como decisão, né? Que depois não fica mais olhando para o lado, sabe? A fé também ela me ajuda a definir e seguir. Porque o que duvida, ele diz, é semelhante à onda do mar, que vai e vem, que vai e vem, que vai e vem, né? Que é levada pelo vento, é lançada de uma parte para outra. Cada hora está de um modo, sabe? Se o vento muda um pouquinho de direção, ele já está batendo ao contrário também, né? À tarde ele está puxando e aí de noite ele já está sendo empurrado, né? Ele não tem a decisão da fé, porque a decisão da fé, ela gera paz e contentamento na minha escolha, e eu sigo nela, né, perseverantemente. O apóstolo Tiago diz que esse homem inconstante, ele não deve pensar, imaginar, cogitar, né, que ele receberá do Senhor alguma coisa. O homem de coração dobre, ele conclui, é inconstante em todos os seus caminhos. Então veja, meu irmão, que esse é um inconstante, segundo a Bíblia, segundo o apóstolo Tiago. É gente que às vezes tem uma paixão por Deus enorme, só que eles não conseguem desenvolver essa vida com Deus, não conseguem desenvolver essa paixão, essa relação de noivo e noiva com permanência, com equilíbrio, com constância, sabe? Nós pensamos às vezes que esse problema ele atinge somente alguns irmãos ou novos convertidos, mas não é muito bem assim não, né? Há também muitos crentes antigos e até obreiros e líderes da seara do nosso Senhor que podem aí, estão incluídos nesse rol, sabe? Pessoas que às vezes elas têm um grande ministério, porém são inconstantes e volúveis. Elas não conseguem se manter. Parece que ela sofre da maldição da irregularidade, né? Um dia ela está no óleo, no outro dia ela está no ácido sulfúrico. Um dia ele está no monte, está lá pujante, no outro dia ele está no vale, né? Está lá prostrado. Um dia ele está lá dando tapa na cara do diabo e no outro dia o office boy do inferno está passando uma rasteira, está dando uma banda nele, não é? Um dia ele está na água, outro dia ele está no fogo, um dia ele está no fogo, no outro dia ele está no gelo, né? Ou seja, ele vive uma vida de roda gigante, de altos e baixos, ele vive numa verdadeira montanha russa, uma inconstância espiritual. Percebe? A inconstância, você precisa saber disso, ela pode se tornar algo muito prejudicial na vida de uma pessoa, extremamente prejudicial. Pode destruir relacionamentos, carreiras, sonhos, ministérios. A inconstância ela se reflete em todas as camadas da vida da pessoa, pega todas as áreas. Ela conspira contra a nossa vida e os nossos planos. Nós até podemos ser arrojados, destemidos, visionários, empreendedores, inteligentes, mas se não desenvolvermos o hábito da perseverança, da constância, todo o nosso potencial, as nossas aspirações espirituais, nossas iniciativas resultarão em nada e nós viveremos cheios de frustrações. Agora, como podemos saber se somos inconstantes? Os indícios da inconstância na vida de alguém, conforme nós já estamos apontando aqui, é aquela pessoa que começa um projeto e não termina, seja em pequenos objetivos, como, por exemplo, a leitura de um livro, ou em grandes objetivos, como, por exemplo, a construção de uma casa. É alguém que não segue adiante porque ele se permite ser levado pelos seus sentimentos e não pela decisão que se toma, né? É alguém
que ele desiste facilmente e com frequência. É quando se empolga muito no começo, né? Especialmente no começo de algo novo, mas que desanima facilmente diante dos obstáculos. Esse é um indício de uma pessoa inconstante. E com relação à inconstância espiritual, o maior indício está no relacionamento dessa pessoa com Deus. A pessoa se desvia facilmente, ele se compromete com Deus e logo depois essa pessoa já está novamente repetindo os mesmos erros. Ela não tem uma vida de equilíbrio e de regularidade espiritual, conforme nós já estamos falando aqui. E a base, meu irmão, de todos esses conflitos é a imaturidade espiritual, né? Nós vamos explicar isso melhor nos próximos vídeos. Bom, eu tenho a impressão, meu irmão, de que esse mau hábito da inconstância ele tem se tornado a cada dia mais comum no nosso meio, no meio cristão, no meio evangélico. Como pastor, eu tenho visto uma geração muito volúvel, sabe, né? Fruto de um mundo cada vez mais volátil, volúvel também. Nós estamos vivendo na geração desistente, das pessoas que desistem com muita facilidade das coisas, desistem com muita facilidade das pessoas. É uma geração de cristãos que não se firmam na presença de Deus, não se firmam na igreja, não tem sustentação espiritual, né? Estão sempre oscilando espiritualmente, sendo levados a todo vento de doutrina. Como vencer a inconstância na sua vida? A primeira atitude para quem deseja vencer a inconstância de forma definitiva é o seguinte: mantenha-se ligado à fonte da constância. A Bíblia diz que Deus ele é o Pai das luzes, que nele não há variação alguma e nem sombra de mudança. Então, quem quer ser constante em sua vida precisa começar em primeiro lugar sendo constante no seu relacionamento com o Senhor. Isso é a base de tudo, meu irmão. A maior luta do homem é exatamente isso, sabe? Manter-se ligado a Deus. Se nós somos constantes no nosso relacionamento com Ele, com o Senhor,
nós conseguiremos certamente ser constantes em tudo, porque é a base de tudo. Veja Jesus, que na sua condição humana aqui nessa terra, ele recebia constantemente pressão de todos os lados, mas ele conseguiu vencer as tentações e completou a sua obra que o Pai lhe tinha dado para ele cumprir aqui esse seu propósito, né? A sua vinda aqui na terra. Sabe, o traço mais característico de alguém que é constante é exatamente concluir aquilo que ele se propõe a fazer. E Jesus, ele fez isso. Por quê? Porque ele estava sempre alimentando o seu relacionamento com o Pai. Era com propriedade que ele ensinou aos seus discípulos, dizendo: olha, vocês precisam permanecer em mim e eu também vou permanecer em vocês. Nenhum ramo ele pode dar fruto por si mesmo se não permanecer na videira. Eu sou a videira. Vocês também não podem dar fruto se vocês não permanecerem em mim. Então, ao se manterem ligados a ele, os seus discípulos que ouviram isso, eles se mantiveram vivos, né? E eles deram frutos constantemente. E essa é uma dica importante para nós. E você precisa se ligar àquele que é a fonte de toda a constância. Deus é a fonte. Então, você precisa ir até essa fonte para você se manter constante. É impressionante quando você está conectado com Deus, você tem mais força, mais determinação, perseverança para se manter fiel aos seus projetos, sonhos, propósitos. A confiança em Deus é o grande segredo para vencermos a inconstância. Nós precisamos confiar totalmente no Senhor, deixar Ele dirigir a nossa vida e parar de fazer as coisas do nosso jeito, sabe? Com a força do nosso próprio punho, do nosso próprio braço. No vídeo anterior, nós falamos muito sobre o Salmo 1, lembra? Pois então, no Salmo 1, o segredo do homem que não segue o conselho dos ímpios é a sua satisfação que está em meditar na lei do Senhor, né? Nessa lei ele medita dia e noite. Ele é como uma árvore plantada à beira de águas correntes, né? Que ele dá o seu fruto e as suas folhas não murcham. E tudo o que ele faz, diz o salmista, ele prospera, né? Esse é o resultado da vida de quem tem comunhão com o Senhor, sabe? Nós somos essa árvore, né? Essa árvore descrita nos Salmos. E as águas, essas águas correntes, é Deus. Quando nós estamos junto a Ele, nós fazemos tudo no tempo certo. Nós damos frutos e prosperamos. Esse é o resultado de uma vida com Deus. Constância, tudo no tempo certo. A segunda atitude para quem quer vencer a inconstância é conhecer a si mesmo. Isso é muito importante, meu irmão, porque por falta de nos conhecermos e também de não conhecermos aquilo que nos motiva ou aquilo que nos desanima, nós podemos viver num ciclo vicioso, né? De começa e desiste. Mas quando nós compreendemos a nós mesmos, nós sim podemos antecipar um problema, podemos evitar situações que nos levam ao desânimo, nós podemos tomar atitudes para não sucumbir ao desânimo. Quando eu me conheço e conheço as minhas limitações, eu posso evitar situações que podem me levar pelo caminho da inconstância. Então, conheça a si mesmo, meu lindo. Terceira atitude, resista à vontade de desistir. Mas como assim? Se eu quero desistir é porque eu estou sem vontade de continuar. Meu irmão, não seja movido por seus sentimentos, mas pelos seus planos e propósitos. Não desista. Coloque esses sentimentos de lado. Suas emoções muitas vezes atrapalham mais do que ajudam, principalmente se querem te levar no sentido contrário ao da prosperidade descrita no Salmo 1, conforme nós já falamos. E se foi assim um plano que Deus lhe deu, aí então, meu irmão, você deve ser ainda mais determinado. Não deixe os seus sentimentos de desânimo te vencerem. Não desista, mova-se pela fé e não pelos seus sentimentos. A melhor forma de ser constante é perseverando, né? Mesmo quando nós queremos desistir. Não pense que as pessoas constantes, elas são assim porque elas nunca desanimam ou porque elas não sentem vontade de desistir. Não é nada disso. As pessoas constantes, elas são assim porque elas resistem à vontade de desistir. E não porque elas não têm essa vontade.
Elas têm vontade sim, como todo mundo, mas elas resistem, né? Permanecem firme e forte. Talvez você pense, pastor, mas eu não consigo, é mais forte do que eu, meu lindão, mais forte é Deus que está em você, é Ele quem vai lhe proporcionar conseguir, sabe? Ele lhe proporciona vencer, mas não desista, faça a sua parte, pois disso depende a sua vida, seus sonhos e objetivos. Disso também depende a sua vitória contra o pecado, não se esqueça disso. Quarta atitude para quem deseja vencer a inconstância. É necessário entender que a nossa vida, o nosso serviço cristão, o nosso ministério, está baseada no compromisso e não no sentimento ou no desejo. E o que é ter compromisso? Bom, uma coisa assim interessante acerca do compromisso, da gente pensar aqui, é que a gente tem que cumpri-lo mesmo sem sentir vontade algumas vezes, não é isso? Não é? Será que você todo dia sente vontade de estudar ou de trabalhar? Não, é claro que não. Mas você se levanta e você vai fazer essas coisas porque você tem um compromisso. Isso é compromisso, sabe? A vida do cristão é de Cristo. O crente ele está comprometido com Cristo, meu irmão, e ponto final. Então levanta e vai fazer o que ele manda. Sabe, um exemplo disso aí, que a gente pode ilustrar perfeitamente do que isso significa, é o batismo, né? Nós não esperamos sentir vontade para ser batizado, porque batismo é mandamento para aqueles que estão comprometidos com Cristo. Na verdade, isso vale para todas as outras ordens da palavra de Deus. Então, entenda que a nossa vida ela está baseada no compromisso que nós temos com o Senhor e não no sentimento ou no desejo. Está baseada no compromisso que a gente tem na vida como um todo, ok? Quinta atitude para quem quer vencer. É necessário você entender que as tribulações e dificuldades fazem parte dessa vida. Parece óbvio, né? Mas muitas são as nossas tribulações que nós vamos passar pela vida. As dificuldades, as tribulações da nossa vida, às vezes as pessoas não sabem, mas isso constitui testes para a nossa constância espiritual. Passar por elas, mantendo-se constantemente, mantendo ali a nossa fé no Senhor constante, a nossa fidelidade a Cristo, enfrentando, sabe? É sinal de maturidade espiritual. Então entenda que fraquezas e falhas vão acontecer em nossa caminhada. São consequências da nossa humanidade. Não podemos ficar nos martirizando ou com um sentimento de autopiedade todas as vezes que a gente falhar, sabe? Todos nós estamos em processo de aperfeiçoamento. Sentir fraqueza, né, ou ter falhado não significa que Deus não conta mais com você. Levante a cabeça, chacoalhe a poeira e siga em frente. Mas não pare, não desista. Sexta e última atitude para quem deseja vencer a inconstância. Ouça pessoas sábias perto de você. Ouça as pessoas que estão perto de você, mas apenas aquelas que são sábias. Porque tem muitas pessoas perto de nós, mas nós não devemos ouvir todas essas pessoas. Por isso, ouça os seus pais, os seus líderes. Tenha um discipulador na sua vida, meu irmão, um mentor, sabe? Eles serão como uma barreira que vai impedir você de ir pelo caminho da inconstância. Eles vão apontar para você assim caminhos quando vê atitudes em você que são incompatíveis com a constância espiritual e vão ajudá-lo também com soluções para você vencer a inconstância, ok? Bom, para encerrar, não esqueça de que a constância ela é resultado de uma vida de perseverança, ou seja, quando vier os problemas e dificuldades, mesmo que seus sentimentos eles se chacoalhem, você sinta vontade de parar, tristeza, alteração de humor, no entanto, você tomou uma decisão de continuar continuando, mesmo em meio às dificuldades. É uma atitude que vai gerar uma disciplina de ser constante, ok? Receba a bênção do Senhor. Que a maravilhosa graça de Jesus Cristo, que o amor de Deus o Pai e que as consolações do Espírito Santo estejam sobre você, sobre a sua família e sobre todo o povo de Deus espalhado na face da terra, hoje e para todo sempre. Amém. Deus abençoe muito vocês e creia, o Senhor é contigo. Um abraço.